Neste vídeo vou te falar qual o pior tipo de cliente para você trabalhar como gestor de tráfego, vou te contar por que muitas vezes você escolhe ele e como você pode fazer para fugir desse tipo de cliente. Eu sou o Luciano La Roça, trabalho como gestor de tráfego há mais de 10 anos. Se você gostou desse vídeo, considere deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. E se você quer começar os estudos da gestão de tráfego, na descrição desse vídeo tem vários links para mini cursos e e-books para você baixar e começar na profissão. Então dá uma conferida na descrição. Pois é, nesse vídeo eu quero falar então sobre o pior tipo de cliente como gestor de tráfego. Eu já peguei esse tipo de cliente e depois me conta se você também já trabalhou com esse tipo de cliente na gestão. Que é para onde geralmente os iniciantes vão, que é para os empreendedores que estão começando. Os empreendedores que estão começando, eles são o pior tipo de cliente. Neste vídeo vou te explicar por que eu considero isso, por que muitos gestores vão para esse tipo de cliente e como é que você pode conseguir outro tipo de clientes mesmo que você esteja começando. Então eu vou explicar para você por que esse é um tipo de cliente tão ruim, aquele empreendedor que está lá começando, o cara tem o seu negocinho há poucos meses, ainda não sabe muito bem quem é o seu cliente-alvo, não tem muita grana, esse é o pior tipo de cliente para você, por 4 razões. A primeira delas é porque ele tem pouco dinheiro. Como ele tem pouco dinheiro, todo centavozinho dele importa. Todo dia que a sua campanha como gestor de tráfego não vendeu, o cara vai estar lá no seu ouvido. Todo dia que o seu anúncio trouxer uma lead desqualificada, ele acha que você está fazendo algo errado e que você está desperdiçando o dinheiro dele. Então ele é extremamente nervoso por cada centavo. E talvez com razão, porque ele está começando. Então ele tem muita conta para pagar, ele provavelmente até adquiriu algo físico, tem um empréstimo que ele tem que pagar. Então ele é extremamente nervoso com qualquer centavo gasto. Só que isso não é bom para você, porque isso não te dá tranquilidade para trabalhar. Nós sabemos que quando você começa com um novo cliente, você precisa de tempo, às vezes, para entender quais são as melhores estratégias, quais anúncios funcionam melhor, qual copy chama mais a atenção. E se você tem um cliente desde o início, cada dia, não está dando resultado, está dando resultado, está dando resultado, você não tem paciência para trabalhar. E se você não tem paciência, se você não tem paz, você muito dificilmente vai entregar resultado para eles. E é aquele cliente que é o seguinte, ao fim de um mês não deu como ele queria, ele já vai te mandar embora porque ele não pode pagar você no mês seguinte. Então a primeira razão é porque esse tipo de cliente tem todo o dinheiro muito contado. Segunda razão, às vezes até o próprio empreendedor ainda não entende muito bem como vender o seu produto ou serviço. Porque ele ainda não tem, talvez, meses ou anos de experiência. É muito bom quando você lida com um empreendedor maduro, que sabe com quem ele está falando, quem é o seu cliente-alvo, como é que ele vende. Já o iniciante, muitas vezes ele não tem certeza, ele não tem clareza. Eu mesmo demorei anos para entender muito bem essa parte. E a maioria dos empreendedores passa por isso, que é precisar de tempo para ter clareza de quem é o seu cliente ideal. Terceiro ponto, ele não tem experiência empresarial. Isso conta muito. Experiência empresarial é a pessoa saber, olha, quanto está o meu fluxo de caixa, quanto eu estou lucrando, quais as minhas despesas, quanto é que eu tenho que pagar de imposto, ter um contador, quais impostos eu tenho que pagar, a pessoa entender de quanto ela pode investir, quanto pode custar a lead para ela. Essa maturidade empresarial, ela é muito difícil de ter num empreendedor iniciante. Tanto que mais de 80% dos negócios vão à falência ao fim de 5 anos, porque falta uma maturidade empresarial. Então, por isso que esse tipo de empreendedor iniciante dá tanto trabalho. E quarto ponto, com tudo isso, ele é muito ansioso. Ele é muito ansioso para saber se você já subiu a campanha. É o cara que vai lá e entra na sua conta de anúncios porque ele tem muito tempo livre, né? Porque ele está começando. Então provavelmente ele não tem muito cliente. Então ele vai lá fuçar, vai abrir sua campanha, vai ver o que está acontecendo. Às vezes até vai lá e mexe na sua campanha e você fica frustrado. Tá? Então, e é o cara que está sempre tentando negociar algum preço com você. Putz, não vendeu, vamos descer o seu valor esse mês. Então você não tem paz nenhuma para trabalhar. E são essas razões que fazem com que ele não seja um cliente tão interessante. Mas por que a razão muitos gestores vão para esse tipo de cliente quando estão começando? A primeira razão é que eles acham que clientes maiores, que têm mais experiência, não vão contratar pessoas que estão começando. Então o gestor que está lá começando, ele olha para empresas mais maduras e ele vê, esse cara não vai querer me contratar, porque eu não tenho um portfólio, porque eu estou começando agora. Então em quem é que eu vou mirar? Aquela pessoa que está lançando o negócio. Ou às vezes até o cara que vai lançar o negócio no mês seguinte, aí eu espero ele. Que é para os dois começarem sem saber nada. Né? Então, geralmente os gestores escolhem esse tipo de clientes por causa disso. Segundo, muitos gestores têm um bom coração. E eles acham que, putz, o cara está começando, eu vou ser o salvador do negócio dele, eu vou chegar lá
e você é aquela pessoa que vai fazer o cara bombar de vender. Deixa comigo que eu mato no peito e eu resolvo esse pepino aí. Então eles têm muita vontade de ajudar. Só que para você ajudar bem, você precisa que o outro esteja pronto para ser ajudado. E muitas vezes o cliente está começando, ele não está pronto para ser ajudado, porque ele ainda não se resolveu primeiro. Terceiro ponto, por que gestores escolhem esse tipo de cliente? Porque eles têm medo de trabalhar com verbas maiores. Eles pensam, eu vou pegar esse cara que está começando, o cara tem pouca grana, mas é bom. Porque se tivesse alguém colocando muito dinheiro na minha mão, podia não dar certo, podia errar, não saber o que fazer, estou começando como gestor. Então eu vou pegar aquele cara que está começando. Então por isso que eles escolhem esse tipo de cliente. E quarta razão, porque eles acham que não ter um portfólio vai fazer com que empresas maiores não contratem o gestor iniciante. Saiba que esses 4 pontos são mitos. Eles não correspondem à verdade. Não é porque uma empresa maior não vai contratar você que está começando. Não é porque você não tem um portfólio ou uma faculdade de marketing. Obviamente, você não vai querer ser o gestor de tráfego da Apple. Tá? Não estamos falando também de você buscar empresas enormíssimas. Mas estamos falando de você evitar clientes que estão começando. E como é que você, começando como gestor, pode conseguir clientes que não sejam aqueles que estão começando o negócio? Aqui eu vou te dar 4 conselhos que você pode seguir. O primeiro deles é: procure clientes que estão fortes no offline, mas fracos no online. Clientes que estão fortes no offline, às vezes aquele seu restaurante da sua cidade, que ele é muito histórico, ele tem muitos clientes, mas ele não tem nada no online. Ou então aquele cabeleireiro, aquele barbeiro que você vê que é ali da sua cidade, ou que você vê que ele tem um nome forte, mas ele não tem nada no online. Esse cara não vai se preocupar muito com a sua experiência ou não no tráfego, afinal de contas, porque a experiência dessa empresa no online também é muito pequena. Então, é um tipo de cliente que você pode mirar. Só que, obviamente, aqui você tem que ser bem cirúrgico, tem que estudar o mercado. Muitas vezes o seu negócio, o negócio local da sua cidade é um bom potencial cliente para isso. Segundo conselho, procure por pessoas que têm uma audiência interessante, mas ainda não fazem anúncios. Essas pessoas que têm uma audiência interessante e ainda não fazem anúncios, elas não fazem anúncios por alguma razão. Às vezes elas têm receio de investir, às vezes elas têm audiência, mas não rentabilizam aquela audiência. Então vai ser legal, porque eles já têm um público quente, já têm uma audiência interessante. Não vou colocar muita grana de uma vez no seu bolso para você investir, então você até consegue começar ali com doses homeopáticas. É um cara que, se ele lançar ali algo no orgânico, ela também vai vender e vai te ajudar os anúncios. Já tem um público quente, facilita na hora de dar certo. Luciane, quem são essas pessoas com uma audiência interessante, mas que ainda não fazem anúncios? Pessoas que são influenciadores em alguma área. Alguém que é influenciador na área fitness, alguém que é influenciador na área de beleza, tem ali os seus 10 mil, 15, 20 mil seguidores no Instagram. Você não vai buscar o cara com 200 ou 150, mas você vai buscar o cara ali com 10, 20, 30, para você começar os seus serviços de gestão de tráfego, por exemplo. Ajudar essa pessoa a vender as suas consultorias, os seus cursos ali que a pessoa acabou de lançar. É um cara que não está começando no empreendedorismo, porque ele já tem uma audiência, ele sabe com o que ele está falando, ele só ainda não faz tráfego. Terceiro conselho para você, de tipo de cliente que você pode pegar: pessoas próximas. Procure por pessoas próximas, amigos, familiares, amigos de amigos, que tenham um negócio minimamente maduro e que possam contratar você como gestor de tráfego. Luciano, mas por que ele me contrataria? Pela proximidade. Às vezes, as pessoas próximas podem ser as piores para você trabalhar. Eu não tenho dúvidas disso. Às vezes você vai contar para um amigo seu, para um primo, olha, eu tô fazendo isso aqui de novo, e o cara é o primeiro a desacreditar você. Mas às vezes não. Às vezes a pessoa próxima é a mais fácil de você conseguir fechar. Então pense, será que existem pessoas próximas que já têm um negócio maduro e que, por você ser uma pessoa próxima, podem confiar em você como gestor de tráfego? É uma ideia também que eu te dou para você refletir. E quarta possibilidade, negócios na sua cidade. Por quê? Porque mesmo que você tenha menos experiência, você tem uma vantagem: a proximidade. Tem muitas empresas que não contratam gestores de outra cidade porque eles têm medo. Se der errado, se a pessoa sumir, se der algum problema, o que é que vai acontecer? E o fato de você ser próximo pode fazer com que a pessoa, uma empresa mais madura, mesmo que você tenha menos experiência, contrate você. Tá bom? Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a livrar de furadas. O objetivo dele é te ajudar a livrar de furadas
que é você pegar o pior tipo de cliente, que é o cliente que está começando o negócio. E se você está começando, na descrição desse vídeo tem vários materiais que vão te ajudar, um mini curso, um e-book, muita coisa rica para você. E me conte, você já cometeu esse erro? Eu já cometi esse erro. Me conte se você cometeu e como é que foi a sua experiência. Compartilhe aqui para outros gestores que estejam começando não cometerem esse erro também. Ou por outro lado, me conte, você começou com alguém do zero e deu muito certo? Aliás, esse é um ponto que eu quero falar. Pode ser que dê certo sim, mas estamos falando de probabilidade. A chance de você se ferrar com o cliente que está começando é muito maior do que com um negócio maduro. Tá bom? Eu sou o Luciano Laossi e vejo você então no próximo vídeo. Tchau, tchau.